tenho só mais uma pergunta, mas que envolve Pode, 3 questões. pode falar. Como você, como você faz parte do conselho da Invepar, eu vi que o ano passado, né, acho que você assumiu, eu acho que você está bem por dentro dessa situação. Então, a Uhum. maior parte do capital da Invepar é Reg Plus Saudade, Invepar, Uhum. Norte Energia e também essa questão da JBS. Então, eu queria um parecer assim, quanto, como é que está realmente em Invepar? Porque se perder, quem perde somos nós, Replan. Aí Isso. todo equilíbrio que a gente conseguiu vai cair. E nós temos a Norte Energia, que é a mesma situação, e esse problema da JBS. Todos esses 3 problemas nos afetam. Eu queria um parecer sobre isso. Tá. Nos afeta diretamente. Qual é teu nome? Lourdes. Lúcia, você e eu também, que eu também sou do Replan. Pois é. E eu e minha esposa, sempre boto ela na história, porque aqui somos os dois em casa, eu e ela. É, não, mas olha, Lourdes, é realmente preocupante, né? Nós estamos atuando, primeira coisa, nós estamos acompanhando de perto, né? Nós temos, desde que nós chegamos, todos esses ativos, né? Todos esses problemas, eu já falei isso para o Ivan algumas vezes, para o Valfredo e tudo, a gente não traga, pode trazer, não vim para cá para fugir de problema, nem vim para cá para me esquivar, nem esconder, nem ficar só procurando culpado lá e não resolver. Eu quero daqui, tentar buscar a solução desses problemas daqui para frente, principalmente. Então, estamos trazendo todos eles à mesa e enfrentando e buscando soluções. Esse é um primeiro ponto. Então, realmente é preocupante. Temos avançado, o ano passado melhorou em relação ao INVEPAR alguns pontos que a gente conseguiu avançar com Guarulhos, uma ampliação de prazo da sua concessão, né? Ampliou em mais 2 anos e meio, inclusive até melhorou a avaliação de laudo da companhia, da empresa, mas é uma empresa com vários outros problemas. Quando nós chegamos, já está sendo entregue a Via 040, que era um dos ativos que a INVEPAR tinha, foi repassado foi devolvido para o Estado, o governo fez a licitação novamente. Então, nós temos outras companhias que tinham dentro da Invepar, elas foram sendo utilizadas para pagar, né, dívidas da própria empresa, da própria companhia, algumas debêntures que ela tinha. Então, tinha algumas concessões que foram sendo pagas, inclusive para a própria FUNCEF também, que a FUNCEF também figura como um debenturista também, lá atrás ela entrou, então ela tem recebido também esses aportes, ou em recursos, ou através de outras empresas, que foi feita uma nova empresa, um novo veículo chamado HMOB, da qual a gente participa também, que tem recebido esses recursos para pagamento dessas debêntures lá de trás. Então, hoje nós temos 2 grandes ativos dentro de Invepar, que é Guarulhos, que a gente briga assim, a joia da coroa, que é o que a gente está trabalhando, que todo mundo está querendo agora, e temos linhas amarelas, que são os outros grandes ativos. E tem uma outra uma Via Rio, que é uma empresa pequenininha, de 100 milhões de reais, que está crescendo, a gente está lá atuando lá no Rio, mas tem linhas amarelas que estavam na discussão antiga com a Prefeitura do Rio, lá na época do Crivella ainda, enfim, que ele tentou retomar, desrespeitou todos os contratos, isso foi judicializado, e hoje está no Supremo, nós estamos trabalhando na perspectiva de tentar fazer um acordo com o governo do Rio, isso que eu falo nós, a Invepar, né? Porque nós estamos acompanhando, né? Lá nós somos 4 grandes sócios, né? A Petros, a Previ, a FUNCEF e a Monte, que comprou lá os passivos antes da antiga OAS. Então, nós temos trabalhado de forma mais coordenada, junto, discutindo, e agora com um negócio de WhatsApp, com um grupo de WhatsApp, para poder acompanhar, para saber tudo que está acontecendo. A empresa tem sua autonomia, mas a gente está o tempo inteiro com esse olhar preocupado, sugerindo, dando sugestões. Trouxemos os nossos representantes do Conselho para poder estar o tempo inteiro com a gente, também nos participando e a gente fazendo orientação de volta para ele, para acompanhar. Acreditamos que vamos ter uma solução com linhas amarelas com o prefeito do Rio, inclusive tem uma reunião hoje tem uma reunião com ele, a equipe toda está indo lá, está sendo intermediada pelo ministro Barroso, do STF, e em relação à Invepar toda, teve tem um credor nosso, credor da Invepar, chamado Bombadala, que ele pediu antecipação. Ele tem 300 e poucos milhões a receber, ele pediu antecipação de vencimento, então isso fez com que a gente fosse levar essa discussão para a Justiça, para uma pré-recuperação judicial,
Isso está em andamento, temos até a semana que vem ainda para chegar a um acordo, ou então fazer a recuperação judicial, que é ruim, mas visa proteger os ativos que nós temos. O que é que a gente colocou? Nós não vamos entrar com nenhum outro recurso novo lá. Nem nós temos condições de entrar, tanto a Previ e a Petros também disse que não teriam condições internas de aprovar isso lá para poder entrar com dinheiro novo. Então, nós vamos ter que fazer algum tipo de ajuste interno com os ativos que tem, que são esses que eu falei, né, Guarulhos principalmente, e Lanza, as linhas amarelas no Rio e Via Rio também, para poder ir pagando e pagar essas debêntures que tem lá da Invepar, que são debêntures oriundas ainda da 040, de outros investimentos lá atrás que tiveram. Enfim, então, nós estamos acompanhando, muito preocupado, mas muito próximo, muito de perto também, para buscar uma alternativa e conversando com todos os parceiros que são precisos, com a STF, com o prefeito do Rio, em São Paulo, enfim, buscando algumas soluções com o governo federal, que agora concedeu, aumentou o prazo para a gente lá em Guarulhos, até colo- aprovando também novos investimentos, que está sendo feito novos investimentos não com dinheiro nosso, mas com dinheiro de outorga. Então, foi autorizado isso numa negociação que foi feita envolvendo o TCU, que o TCU foi que intermediou e agora Guarulhos tem vários investimentos sendo acontecendo para poder ampliar a capacidade de passageiros e com isso também ampliar nossa arrecadação. Estamos trabalhando, estamos com a perspectiva de que a gente possa conseguir lá na frente, primeiro, não aportar nenhum recurso. Segundo, não perder o valor, o valuation, né, o valor da companhia para a gente. Hoje ela está em torno de 300 milhões no nosso, 280 e poucos milhões no nosso balanço. E terceiro, trazer esse recurso de volta, ver com esses ativos que eles possam render e retornar para a gente lá na frente. Então, nós estamos acompanhando. Tá tocando aqui é o João Fukunaga, o presidente da Previ. Deve ser alguma coisa em relação a isso, que ele também está acompanhando aqui. Hoje, como eu falei, tem essa reunião com o Eduardo Paes lá no Rio de Janeiro. Então, nós estamos fazendo isso. Lá a Norte Energia também, eu tive lá, já tive algumas reuniões, estamos acompanhando, nós temos 10%. Estamos tentando ver alternativas, de preferência até para a gente sair daquele ativo, vender aquele ativo, né? Temos feito algumas conversas também, porque a gente entende que, principalmente por ser do nosso REG Replan, a gente precisa agora ter mais liquidez, né? E não esses investimentos de longuíssimo prazo, que vai demorar muito tempo lá para ter algum tipo de rentabilidade. Então, lá não tem tantos problemas como a Invepar, né? Nós estamos acompanhando, nós estamos tentando com os outros sócios ver oportunidades de venda dele. Não tem tido nenhum tipo de aporte de recurso, pelo contrário, tá vindo alguns dividendos de lá. Então, nós estamos acompanhando de bem mais próximo também. E o terceiro foi, que você falou? Você falou três. JBS. Cordilene S. Também, isso aí é outro, é outro grande. Essa discussão está lá no Supremo, né, envolvendo o Supremo, agora envolvendo a CGU, envolvendo o Ministério Público Federal. Nós não fazemos parte do processo, pedimos e depois de muita luta fomos aceitos lá no Supremo como amigos curi dentro do processo, que o processo lá, a ação é entre o grupo JIF e o Ministério Público Federal. E a gente pediu para participar, porque nós somos parte interessada. Vocês estão discutindo recursos que são para vir para a gente, claro, a gente tem interesse, tem que estar lá dentro. Então, depois fomos admitidos no processo, estamos acompanhando, estamos conversando também com o CGU, com a AGU, só que lá é lento, e primeiro eles disseram que estão tratando dos acordilenienses daí de Curitiba primeiro. Depois é que eles vão para os acordilenienses ocorridos em Brasília no âmbito da Operação Greenfield. Enquanto isso, não foi, tá, duas parcelas que não foram pagas, né? Na verdade, já são quatro, mas tem duas que têm seguro-garantia. E aí o ano passado não pagou e o ano anterior também não. Nós tínhamos, inclusive, fazer esse provisionamento. O resultado nosso do ano passado era para ser bem melhor, não foi, porque nós provisionamos mais de 340 milhões, não, por conta dessas parcelas não pagas.
estamos também acompanhando, já tivemos audiência no STF, tanto com o ministro André Mendonça, como com o ministro Toffoli, que eles estão à frente desses processos. Estamos buscando entendimento aqui com a CGU, para que a gente possa. O que é que eu tenho colocado para eles? Ó, não podemos, de jeito nenhum, abrir mão desse recurso. Esse recurso foi nos dado lá atrás, uma carta de crédito para a gente, e nós colocamos dentro do nosso balanço, estava certo, como um recebível. Então, confiando o quê? Num documento assinado pela Justiça Federal, assinado pelo Ministério Público Federal. Então, todo mundo foi lá. Então, nós não podemos ter no Brasil uma situação dessa de totalmente uma insegurança jurídica completa, em que você, há 7 anos atrás, eu sempre faço essa analogia de uma casa, né? Eu coloquei isso para o Paulo Gonet, o nosso procurador-geral. Eu disse assim, Gonet, nós recebemos uma casa. A casa foi passada em cartório, em papel, tudo certinho. Está aqui, eu estou morando dentro da casa. Aí, passados 7 anos, você chega na minha porta e sai da casa, que a casa não é sua mais. Tá errado. Esse documento que lhe deram aqui, assinado pelo Ministério Público, pelo juiz e tudo, não vale? Né? Que insegurança jurídica é essa? Nós não podemos, no país não pode ser desse jeito. Isso cabe, inclusive, eu falei para ele, isso cabe, inclusive, uma ação contra a União. Né? Se por acaso aqui a gente perder esse recurso aqui, a gente vai ter uma ação contra a União, porque foi a União que nos deu esse documento, essa carta de crédito lá atrás. Então, primeiro, a insegurança jurídica, e segundo, nós confiamos, né? Nós acreditamos, né, nisso, então nós não podemos ficar agora só simplesmente chegar para mim e dizer, olha, me desculpa, mas esse dinheiro você não vai ter mais. Então, não é assim. Então, nós estamos colocando isso para todo mundo, coloquei isso também para os ministros que eu tive contato lá no STF, e estamos acompanhando e conversando para que a gente. Inclusive, eu tenho colocado isso para eles: olha, não, o grupo lá disse que não deve 10 bi, que o valor foi muito alto, que o valor. Isso assim, tá, beleza, eu só quero o 1,7, que é a parte que me cabe aqui. Se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 2, eu não sei. O que eu estou brigando aqui é pela parte que me cabe, que é 1,7 bi, que é o que nós temos lá, porque senão a gente vai ter que desfazer esse valor dentro, como nós já começamos, né? Até por regra contábil, a gente teve que fazer isso ano passado, já provisionamos 340 milhões, mas ainda com muita esperança e trabalhando arduamente para que a gente possa reverter essa situação.